Oi, pessoal, agora eu vou fazer o gabarito dessas questões de 1 a 4, que era de posição relativa entre duas retas por sistema, tá bom? Então, vamos lá? Então, pessoal, vou resolver as questões de 1 até 4, que ficaram de tarefa, sobre intersecção entre duas retas pelo sistema, tá bom? Então, calcule o ponto P de intersecção entre as retas R e S. Faço o gráfico. Então, eu preciso fazer o sistema com as duas retas. Reta R, 3x mais 4y menos 12 igual a zero. Reta S, x menos y mais 1 igual a zero, tá? Posso fazer por adição ou por substituição. Vou fazer por substituição, tá? Nessa aqui, ó, eu vou isolar o x. O x vai ser igual a y menos 1. Tanto faz eu isolar o x ou y. Eu vou isolar o x que está mais rapidinho. Menos y passa para lá mais y e 1 passa para lá menos 1. Então, aqui eu isolei o x. Então, o que eu vou fazer? Substituir. Na outra, eu não posso isolar e substituir nela mesma. Vou trocar o x. Vou trocar o x por y menos 1. Então, vou trocar o x por y menos 1. Então, é 3 vezes x, então é 3 vezes y menos 1, mais 4y menos 12, que é igual a zero. Resolvo. Distributiva, né? 3 vezes y, 3y. 3 vezes menos 1, menos 3. Mais 4y menos 12, que é igual a zero. Então, eu tenho 3y mais 4y, 7y. Menos 3, menos 12, menos 15, que é igual a zero. Ou seja, 7y é igual a 15, y é igual a 15 sobre 7. Ok? Eu achei o y, então eu vou voltar aqui, ó, e achar o x. Tá? Aí vai ficar x igual a y, que é 15 sobre 7, menos 1. Tá? Então, x vai ser igual a 15 sobre 7, menos 1, 8 sobre 7. Tá? Então, tem o x e tem o y. O ponto P de intersecção, 8 sobre 7 e 15 sobre 7, ok? Então, vamos fazer o gráfico, tá? Então, a gente viu que o ponto de intersecção entre as duas retas é esse ponto P aqui, tá? 8 sobre 7 é aproximadamente 1,1 e 15 sobre 7 é aproximadamente 2,1. Então, eu vou ali no gráfico, 1,1 para x e 2,1 para y, mais ou menos aqui fica o ponto P de intersecção, tá? Agora, para traçar as outras retas, eu preciso achar dois pontos que pertençam a essas retas, tá? E aí, eu substituo na equação da reta para achar os pontos, tá? Vou pegar assim o mais fácil. Se x for zero, né? Se x for zero, vai dar 3 vezes 0, mais 4y, menos 12 igual a zero. Ou seja, 4y menos 12 igual a zero. 4y igual a 12, y igual a 12 dividido por 4, que é 3. Tá? Então, aqui eu tenho ponto 0 para x e 3 para y, tá? Vou colocar ali também. 0 e 3, ó, tá mais ou menos aqui. Eu preciso de dois pontos, né? Então, vou achar outro ponto. Agora, eu vou pegar y igual a 0. Então, eu vou ter 3x mais 4 vezes y, que é 0, menos 12 igual a 0. Então, vou ter 3x, vai dar 0, menos 12 passa para lá, mais 12. X igual a 12 dividido por 3, que é 4. Então, aqui eu tenho o ponto x igual a 4 e y igual a 0. Ponto 4 e 0. Eu vou colocar ali, ó, ponto 4 e 0. Dois pontos, traça reta, tá?
É só traçar a reta aqui, ó. Não ficou certinho, tá? Vocês vão fazer com a régua, né? Agora, da reta S, ó, também preciso de 2 pontos. Posso fazer a mesma coisa. Se x for 0, aliás, você pode dar qualquer valor para x, tá? Eu peguei x igual a 0, que eu acho que fica mais fácil, né? Fica 0 menos y mais 1 igual a 0, ou seja, menos y igual a menos 1, seja y igual a 1. Então, aqui eu tenho ponto 0 e 1. Então, vou colocar ali, ponto 0 e 1. Tá? Preciso de 2 pontos, não um só, né? Então, vou achar outro ponto. Vou colocar y igual a 0. Aí, eu vou ter x menos y, que é 0, mais 1 igual a 0, ou seja, x igual, vamos passar para lá, menos 1. Aí, eu tenho ponto menos 1 e 0. Aqui, ó, menos 1 e 0. 2 pontos, só traçar a reta, ó. Tá vendo? Elas se interceptam nesse ponto P aqui, tá? Eu fiz no GeoGebra mais bonitinho ali, ó. Deixa eu apagar o que eu fiz. Essa retinha aqui, ó, tá vendo? E aí, eu tenho as retas. Essa aqui é a reta R, né, que passa os 2 pontos, e essa é a reta S e o ponto P de intersecção. 8 sobre 7, 15 sobre 7. Aqui de novo, né? Encontre o ponto A de intersecção entre as retas T e a reta U. Então, vou colocar as duas no sistema. Y é igual a menos 2x mais 10, menos 2x mais y mais 5 igual a 0. Coloquei as equações das retas. Agora, eu vou resolver o sistema. O y já está isoladinho aqui, ó, bonitinho, para eu substituir na segunda, tá? Daí, eu vou substituir o y por menos 2x mais 10. Então, menos 2x mais o y, que é menos 2x mais 10, mais 5 igual a 0. Então, eu vou ter menos 2x, menos 2x, menos 4x, 10 mais 5, 15, que é igual a 0, menos 4x igual a menos 15, 15 passa para o outro lado, menos 15 dividido por menos 4, ou seja, 15 sobre 4. Tá? Achei o x, daí eu vou ali, ó, e substituo o y no y, substituo o x para achar o y. Menos 2 vezes x deu 15 sobre 4, mais 10. Menos 30 sobre 4, mais 10, tá? Ou seja, y igual a 5 sobre 2. Vou passar em 40 aqui. Y igual a 5 sobre 2. Ok? Então, o ponto A de intersecção entre as retas, 15 sobre 4 e 5 sobre 2, tá? Então, eu falo que o ponto A é ponto de intersecção entre as retas T e a reta U. Então, vamos para a terceira questão. Calcule o perímetro do triângulo. Perímetro é a soma dos lados, cujos vértices são as intersecções das retas R, T e U. Então, não sei onde elas estão, mas seria mais ou menos isso. Reta R, tenho a reta T, e eu vou ter a reta U de urubu, tá? Essas três retas, eu vou pegar os pontos de intersecção dela, ó. Ponto A, intersecção de R e T. Ponto B, que é a intersecção de U e de T. E o ponto C, que é a intersecção de R e de U. E aí, por sistema, eu vou achar esses pontos, que são pontos de intersecção. Esses pontos, tá vendo que eles formam um triângulo. E aí, é só
calcular a distância de AB mais distância de AC mais distância de B a C e somar, que é o perímetro, tá? Então, primeiro, vamos achar esses pontos de intersecção. Então, primeiro, vou achar o ponto A. O ponto A, ele é ponto de intersecção da reta R com a reta T, né? A reta R com a reta T. Então, eu só preciso resolver o sistema com R e T. Reta R, x mais y menos 6 igual a 0. Reta T, x menos 1 igual a 0. Daqui eu já acho x igual a 1, né? Menos 1 passa para lá. Achei o x na primeira, achei o x aqui, substitui na outra. O x por 1. Então, 1 mais y menos 6 igual a 0, ou seja, y menos 5 igual a 0, y igual a 5. Ou seja, o meu ponto A tem coordenadas 1 e 5, tá? Segundo, vou achar as coordenadas do ponto B. Ponto B, ele é ponto de intersecção da reta U com a reta T, tá? Com a reta T. Então, resolver o sistema com U e T. X menos 1 igual a 0, y menos 1 igual a 0. Aqui é fácil nessa resolução. Y é igual a 1, x igual a 1, ou seja, ponto B tem coordenadas 1 e 1. Falta agora o ponto C, que é ponto de intersecção entre as retas U e reta R. Entre U e R. Resolve o sistema. Reta U é y menos 1 igual a 0 e reta R é x mais y menos 6 igual a 0. Então, daqui eu tenho que y é igual a 1, substitui aqui o y por 1. Eu tenho que o x igual a 5, certo? Ou seja, o ponto C tem coordenadas 5 e 1, tá? Então, agora, achei o ponto A, o ponto B e o ponto C, que é o ponto de intersecção das outras retas. Então, tá ali o ponto B, 1 e 1, ponto A, 1 e 5, ponto C, 5 e 1, tá? Então, ele quer agora o perímetro, que é a soma desses lados aqui. É só calcular as distâncias e somar. Então, o perímetro vai ser igual a distância de A até B, mais distância de A até C, mais a distância de B até C. E aí é só resolver, né? Vamos ver se cabe. Raiz quadrada de A e B, x de A mais x de menos x de B, ao quadrado mais y de A menos y de B, ao quadrado, mais distância de A até C, x de A mais x de C, raiz quadrada, x de C menos x de A ao quadrado, mais y de C menos y de A ao quadrado, mais 1 menos 5 ao quadrado, mais a distância de B até C, vixe, não coube, mais, vou colocar aqui do lado, raiz quadrada de B e C, x de A menos x de C, x de A menos x de C ao quadrado, mais y de B menos y de C ao quadrado. 1 menos 1 ao quadrado. Que vai dar... Aqui vai ficar 0 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais raiz de 4 ao quadrado, menos 5, mais 4 ao quadrado, mais raiz de 1 menos 5, 4 ao quadrado, 1 menos 1, mais 0 ao quadrado, ou seja, o perímetro, raiz 4 mais raiz de 16 mais 16,
32 mais 4. Ou seja, o perímetro é 8 mais raiz de 32. Ok? Aqui, ó, só para vocês verem um gráfico, tá? Essa aqui é a reta R, né, ó, x mais y menos 6. Essa aqui é a reta U, y menos 1 igual a 0. E essa é a reta T, x menos 1 igual a 0. Aí os pontos, né? O ponto B, aqui 1 e 1. O ponto A, 1 e 5. E o ponto C, 5 e 1. Aí lembra que a distância deu 4, ó, de 1 até 4. 4 também, tá? E aqui, raiz de 32, tá? Caiu no triângulo ou retângulo também. Questão 4. Prove que as setas R e ST concorrem em um mesmo ponto P. Então, se elas concorrem no mesmo ponto P, ó, R, reta T e a reta S, ó. Tá? Então, significa que elas têm o mesmo ponto em comum, tá? Concorrem no mesmo ponto P, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, a reta R e a reta T, ó, pegar essas duas aqui, ó, e resolver o sistema, eu vou achar esse ponto P de intersecção, vou. Então, primeiro, 2x mais 3y. Vou pegar as duas retas, x mais y igual a 0, e vou achar o ponto P de intersecção. Aqui eu tenho que o x igual a menos y, né? Vou substituir na primeira o x por menos y. Então, 2 vezes x, 2 vezes menos y, mais 3y, menos 1 igual a 0, menos 2y, mais 3y igual a 1, y igual a 1. Se o y é igual a 1, volta aqui, eu tenho que x igual a menos 1. X igual a menos 1, ou seja, eu tenho o ponto P de intersecção menos 1 e 1, tá? E agora, achei esse ponto de intersecção, que é o ponto menos 1 e 1. Então, o que eu vou fazer agora? Eu preciso verificar se a reta S também passa pelo ponto menos 1 e 1, ou seja, se esse ponto P pertence à reta S. E aí, para verificar se pertence, é só, vou colocar a reta S aqui, substituir na equação, né, verificação se o ponto pertence ou não, substitui o x e o y do ponto P, o x é menos 1, 3 vezes menos 1, mais 4 vezes 1, menos 1 igual a 0, e verifica se é verdadeiro. Menos 3 mais 4 menos 1 igual a 0, menos 3 mais 4, 1, menos 1, 0 é igual a 0. Ok, verdadeira, significa que o ponto P pertence à reta S também, ó. Verifiquei aqui. Ou seja, sim. Provei que as retas R e ST concorrem no mesmo ponto P, que é o ponto menos 1 e 1. Então, tá aqui, gente, as três retas, a R, a S e a T, concorrem, ou seja, passam pelo mesmo ponto P de coordenadas menos 1 e 1, tá? Então tá, eram só essas questões. Espero que tenha ajudado vocês. Beijo e até mais.